Ele tá falando muito sem reais. Cara, limpa tua bunda primeiro, cara. Limpa essa bunda, cara. Cara, tu tá com a bunda suja, cara. Com esse negócio na mão, tá errado isso aí. Boa noite. Vai limpar essa bunda primeiro, cara. Boa noite, gente. Esperar a Dia entrar por aqui. Precisava arrumar sem uma make, mas precisava arrumar um filtro. Boa noite, gente. Estamos aqui, ó, mais um dia de live pra gente conversar sobre um assunto que a gente nunca falou aqui no Espaço Habilitar. A gente vai falar hoje um pouco sobre coaching, como que o coaching integrativo pode ajudar você como família, você como pessoa também a ajudar seu filho, sua criança. Achar Dona Dia aqui. Minha parceira, cadê? Desapareceu. Ai, Jesus. Tô achando que ela achou que eu fui pro outro perfil, gente. Será? Bom, enquanto isso, sim. Deixa eu ver se eu consigo achar. Então, a Dione, que vai fazer a live comigo hoje, também é coaching. Não sei se todo mundo sabe, mas além de fisioterapeuta, né? Há alguns anos atrás eu comecei a fazer formação de coaching para poder ajudar nessa parte mais de gestão de pessoas. Então eu fui buscar o coaching há uns 5 anos mais ou menos, quando eu fiz a primeira formação, para lidar mais com essa parte de gestão de pessoas, gestão empresarial. Era uma coisa que, como eu sempre falo, para mim é muito fácil lidar com as crianças. Outros são os 500. Então foi por isso que eu fui buscar essa formação e hoje em dia eu já fiz várias formações nessa área. E aí hoje, numa dessas minhas formações, eu conheci a Di. A gente foi fazer o coaching ericksoniano, que é o coaching que trabalha com hipnose, né? Então você fala, Jesus, como assim? Você trabalha com hipnose também? Uso muito hipnose com as crianças também. Sim, e é muito legal, dá para adaptar. O pessoal ainda tem muito uma visão da hipnose como você é uma galinha, não tem nada disso. Então, assim, é super legal. A gente não vai falar muito desse viés hoje, mas também é uma coisa que um, um braço, né, que é diferente, que a gente também pode estar usando para os nossos atendimentos no geral, para a gente poder também, às vezes, controlar a ansiedade das crianças, das famílias também. Então, é muito legal. Então, vou deixar agora a Di se apresentar para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Eba, que feliz estar aqui, minha amiga. Deixa eu fazer só um teste, eu tava com o fone aqui. O pessoal tava ouvindo eu e a Clara bem? Como é que tá o áudio para você? Eu tô te ouvindo super bem. Ok. O pessoal conseguir dar um okzinho ali no chat da gente. A gente gosta de estar livre, né? Daí não tem fone, não tem nada, mas qualquer coisa, se tivesse comprometido, eu colocava aqui, antes de começar. Ai, que honra estar aqui para essa galera aí da Clara, do Espaço Habilitar. E sim, gente, pensa na conexão que a gente teve no Exoriano e depois surgiu várias coisas na nossa vida, alguns processos pessoais. E aí daqui a pouco eu tô pegando, né, esse viés para entrar nessa clínica também. Então, vamos falar de coaching. É isso nossa proposta de hoje? Sim, vamos falar de coaching integrativo, como que a gente pode usar o coaching, né,
Acho que para ajudar, era o que eu estava falando um pouquinho assim, né? A gente consegue, como terapeuta, ajudar as crianças, assim, é uma coisa que eu comecei no coaching, ajudar na gestão de pessoas. São tantas formações, acho que principalmente o ericksoniano, que essa parte da hipnose é o que eu consigo mais usar com as crianças em si. Mas eu acho que toda a formação do coaching também me ajudou muito na, nesse lidar também com as famílias, né? De como enxergar as famílias, como conseguir falar com as pessoas dentro de quais são os perfis, de como é que as pessoas precisam ser ouvidas, que é muito diferente do o que as pessoas precisam, que a gente quer. Então tem muito aquela que eu estou aqui para ajudar, mas eu quero ajudar do meu jeito, né? Então eu acho que é o meu jeito, é o jeito certo, e eu vou lá e eu enfio a minha ajuda goela abaixo do outro. E E não ele nem pediu. exatamente. As pessoas nem pediram, ainda tem essa. E esse assunto é bem bacana para quem está chegando aí e não me conhece, deixa eu me apresentar. Né? Meu nome é Johnny, eu sou uma coach integrativa, então eu trabalho com neurociência e com vários processos terapêuticos. E como que a gente pode colocar isso para as famílias, né? Para as crianças e para os pais. Em especial, né, para essas crianças tão lindas que às vezes a gente pensa, nossa, que desafio é a gente ter, né, uma criança com algum tipo de aspecto, com A, B ou C, e a gente começa a nichar esse cenário. E tanto a Clara quanto eu temos um quentinho no coração, vamos falar assim, né, com essa causa. Eu venho de uma família com 3 tias com graus bem avançados, né, de algum tipo de deficiência, de patologia. E eu cresci, né, com um cenário familiar. E assim como a Clara cresceu também nesse cenário, e a gente acaba acolhendo com muito amor, porque a gente sabe dos desafios. E eu me lembro como criança de ver esses desafios com a minha avó. Como a minha avó teve desafios com a criação dessas 3 crianças. E aí a gente começa a perceber, porque eu sempre falo, a gente se torna, os profissionais que a gente se torna, graças à nossa história familiar. Fato. Se você aí trabalha com algo que você nem sabe por quê, se pergunta se não era um desejo da tua criança de curar alguma coisa na tua família. Normalmente é. Advogado vira advogado porque tem uma causa que sentiu que a família foi injustiçada. Professor se torna professor porque talvez a família não teve oportunidade de estudar. E a gente começa a entender como que a gente vai parar onde a gente vai parar. E a Clara tem uma história que foi parar onde foi parar. Graças a esse cenário também, né? Eu atendo muito pais e outras situações de área de trauma emocional. E eu sempre falo, né? Eu, para quem não sabe, estou gestando agora, indo para 4 meses. Então, eu sou mãe novinha no pedaço. Eu não sei qual é a sensação de uma mãe que vai fazer um exame e descobre que tem um filho com Down, com autismo ou qualquer outro tipo de cenário, talvez uma paralisia motora. Mas naquele momento existe uma coisa muito importante. O filho que a gente sonha com uma saúde perfeita não vai existir no coração daquela mãe. E aí a gente tem um pequeno movimento que ele é muito profundo e muitas vezes a gente não olha, que é um luto. E nem sempre esse pai vive esse luto. E aí a vida atropela, começa a acontecer várias coisas, a gente começa a correr atrás dessa máquina para encontrar os melhores médicos, os melhores tratamentos, o melhor cenário. E a gente esquece lá do pontapé inicial, onde tudo começou, desse luto, do filho perfeito, do filho que talvez muitas vezes a gente idealizou, com uma saúde que talvez não precisasse de tanta atenção, de tanto cuidado mais personalizado. E aí nesse cenário que o coach faz com que a gente olhe tudo de uma forma mais tranquila. Não que seja fácil, nem simples, porque a gente sabe o quanto é complicado, ou melhor, a gente nem sabe. Só sabe o pai que tá lá, 100% vivendo isso no dia a dia. E a gente começa a perceber o que acontece nesse movimento. E a Clara, melhor do que nunca, que vive a clínica, sabe dos desafios que essas famílias enfrentam, né, minha amiga? Eu acho que assim, o luto, muitas pessoas não dá nem tempo de
no luto, porque assim, às vezes são tantas histórias que às vezes as pessoas estão, na verdade, lutando para a sobrevivência, né? Então, assim, quantas crianças já nascem lutando para viver e a família já sabe que vai ter alguma questão, mas naquele momento eles estão mais preocupados em se essa criança vai sobreviver ou não. Então, assim, e aí a gente acaba atropelando o luto. A gente está falando porque, assim, eu tenho TDAH, meu filho tem TDAH, uma família que eu tenho um primo com síndrome de Down, eu tinha um tio com síndrome de Down, e eu entrei nessa área também, assim, meio que às vezes a gente não tem consciência do porquê a gente segue os caminhos, né? Hoje em dia eu sei o porquê que eu vim. Quando eu entrei na neuropediatria, eu nem tinha muito essa noção, assim. Eu tive meu diagnóstico também adulto. E alguns diagnósticos você convive com eles e você não sabe também. Você não ou você só vai ter depois, principalmente os TEAs, né, que são diagnósticos de autismo mais leves. Tem muitos adultos que são TEA e que não têm diagnóstico, que nunca tiveram diagnóstico, que estão fechando o diagnóstico, por exemplo, agora, quando os filhos fecham. Hoje a gente já tem muito mais recurso, então as famílias também acabam percebendo características nelas próprias e aí começam e vão olhar e, na verdade, elas também um diagnóstico de TEA ou de TDAH ou várias outras coisas, que isso se pudesse ter sido lá no começo, isso provavelmente facilitaria muito a nossa vida como adulto e eu acho que eu dou graças a Deus hoje que a gente consegue diagnosticar cedo e a gente pode ajudar tanto as famílias quanto as crianças, né, com vários recursos que a gente para poder levar isso de uma forma mais leve, porque a gente sabe o quanto que é corrido, o quanto que é dispendioso financeiramente, o quanto que é dispendioso emocionalmente, ter todo esse cenário, mas é importante a gente parar para conseguir olhar para isso, né? Porque o que a gente faz, a gente fala assim, não vou olhar, não quero ver, só vou fazer. O que que eu tenho para fazer? Vamos fazendo, né? E eu acho que a Di entra muito nessa perspectiva de, tá, agora a gente tem que olhar para isso. Deixa eu trazer aqui para o pessoal também. Eu trabalho muito forte com a constelação familiar, né? Um grande carro-chefe. Eu gosto muito de trazer a constelação para esse conceito, porque o que é a constelação para quem está chegando? Talvez nunca ouvi falar, estrela é constelação do céu. Gente, constelação familiar, constelação sistêmica, é uma forma da gente olhar o nosso sistema familiar. Normalmente, pai, mãe, filho, vô, vó, irmãos, tios, o nosso sistema familiar. E eu vou pegar o exemplo aqui do autismo, que me veio, talvez é a mais popular, as pessoas mais conhecem, né? Quando a gente pensa no autismo, o autismo não é só a criança autista. O autismo, ele impacta em todo o sistema familiar. Ele impacta na vida do pai, na vida da mãe, na vida dos irmãos, na vida dos tios, na vida dos avós. Então, essa doença, né? Esse transtorno faz um movimento sistêmico. Então, quando a gente olha, exemplo, um autismo, um TDAH, ou qualquer outro tipo de uma paralisia infantil, paralisia motora, dentro de um campo sistêmico, o que que acontece, né? Claro, a gente vê o que a gente não sabe. Porque se a gente soubesse, muitas vezes, as causas emocionais, a gente já teria tratado. Tadi, agora você viajou. Como assim? Eu vou saber o que eu não sei? Existe um inconsciente. O que é esse campo inconsciente, né, na parte neural? Lá escondidinho, existem registros de situações que quando a gente coloca num campo de movimento, a gente consegue ver aquilo que a gente não está vendo. E aí tem vários estudos, principalmente o Bert traz muito isso, que tem algumas situações que quando a gente exclui alguém do sistema, às vezes, né, um falecimento, às vezes uma situação muito trágica aconteceu na família, existe um sistema compensatório de gerações futuras. E aí, quando a gente começa a olhar, a gente começa a honrar. E é impressionante, eu que constelo em muitas situações de doença,
veja a diferença do diagnóstico das pessoas pós-movimento sistêmico. E aí tem gente que fala, tá, isso aí é o quê? É um voodoozinho de bonequinho? Gente, não, é ciência. Parece, tá, gente? Parece bruxaria, mas não é. Não é bruxaria, não é mágica, não é religioso, não é espiritual. É um movimento sistêmico de ordem, do campo familiar mesmo, né? E aí a gente começa a perceber como esses processos contribuem no desenvolvimento, né? No bem-estar. Porque uma coisa que a gente tem que ter muita clareza, não dá para mudar o que já é. O que a gente vai fazer com isso? E agora, né? E esse agora é encontrar uma melhor forma de colocar conforto. E aí a gente começa a perceber o que a gente pode fazer. Claro, tu que tá dia a dia com o povo aí na clínica, não sei se alguém tem alguma pergunta pra gente. Quais são as maiores queixas dos pais com as crianças? Conta aí pra gente trazer um bate-papo aqui de sugestões para os pais usarem em casa. Eu sei que acho que a live vai ficar salva depois, então a gente consegue fazer essa contribuição, porque pai, nesse momento, eu não sei se está conseguindo assistir, se está em processo de banho com criança, com janta, com aquela coisa toda. E aí depois, né, no seu tempo, consegue acompanhar com calma. A gente vai trazendo bem soluções dia a dia para vocês. Assim, eu acho que pensando, como a gente está falando de constelação, e você trouxe a questão, por exemplo, da exclusão das pessoas que são excluídas do sistema, né? Eu acho que se a gente pensa, se a gente fala de crianças com algum tipo de necessidade, são pessoas que são excluídas da sociedade, assim, né? Eu acho que mesmo quem está, hoje em dia a gente tem um acesso um pouco melhor, dependendo de onde você está. Por exemplo, a gente está aqui na Zona Sul, a clínica é na Zona Sul. Mas se eu botar, por exemplo, a volta num quarteirão aqui, com uma criança com andador, eu tenho um monte de barreira que exclui essas pessoas do convívio, de estar ser muito mais autônoma. Eu trabalho com criança. Então, assim, as crianças ainda estão acompanhadas dos adultos, que às vezes conseguem ajustar uma coisa ou outra para que a gente consiga fazer esse processo. Mas e aí quando tem essa galera que cresce? Então, assim, são pessoas que passam pela exclusão de vários níveis do sistema, né? Então, assim, conseguir também olhar para... Eu acho que, às vezes, é até difícil você falar de uma forma mais... Como é que você coloca a lista em certas situações? Porque, assim, a Di sabe que eu sou do que levanta as bandeiras. A justiceira, a gente vai dar um jeito. A palavra, a dona justiceira. Eu sou meio briguenta do que é, principalmente essas coisas. Mexeu com minhas crianças, então só Jesus. Mas assim, é isso, quando você olha muito um ambiente de injustiça social, de exclusão social. Muitas das famílias, elas perdem, quando essas crianças chegam, toda a sua rede social também. Porque dependendo de quem é a criança, é isso. Enquanto pequeno, você consegue levar um carrinho, você consegue andar com essa criança como uma criança que você anda num carrinho normal. De repente, você começa a ter uma cadeira de rodas, um andador que já não entra em qualquer lugar, ou depende se é uma criança que tem uma alteração sensorial mais importante, uma criança que não aguenta barulho, então é uma criança que já você não consegue ir para as festas porque a criança desregula. Então a gente tem muita exclusão dentro desse quadro, quando a gente pensa em pessoas deficientes, assim, né? Que tem algum tipo de deficiência. Então, acho que assim, é legal de conseguir olhar. A Viviane está perguntando o que é o coaching integral. Vou responder, Vivi, então. Deixa eu só complementar essa exclusão para vocês perceberem a profundidade que é. Porque não é só exclusão nesses exemplos básicos, né? Vamos pensar. Quando existe uma criança, um casal tem um filho. Aí nasce um segundo filho que exige desses pais mais tempo e mais atenção pelo quadro de saúde.
O que que acontece? O primeiro filho do casal se sente excluído no sistema familiar, porque agora o papai e a mamãe só dão atenção para o outro. Nossa, Di, mas aí você viajou, realmente uma criança que precisa. Sim, ela precisa, mas na cabeça daquele primeiro filho, que muitas vezes é uma criança de 3, 4, 5 anos, ele olha com a lente de uma criança. Aí essa criança cresce. E aí quando ela cresce, ela tem um desafio com autoconfiança, porque ela se sente rejeitada. E aí ela tem desafio para começar a ingressar no ambiente de trabalho. E aí a gente começa a perceber o que é um campo sistêmico através de um movimento de um elemento. Mexe todo o sistema. Aí esse pai e essa mãe começam a ter desafio não só com o filho que precisa naquele momento de uma atenção especial, ele começa a ter desafio com o primeiro filho que se sente excluído. Então existe a exclusão do primeiro filho que sente, porque agora ele não tem toda aquela atenção dos pais. O filho que precisa de mais atenção também se sente pelo cenário social, econômico e por ver que é uma criança que não pode fazer o que as outras crianças fazem, excluído pelo sistema. E aí como é que fica a cabeça desses pais, Clara? O que eu faço agora? Por onde que eu começo? E aí a gente começa olhando pra gente. Porque é inevitável, e eu falo isso em toda sessão, o pai e a mãe olham pro filho. E eu não sei como vai ser eu, futura mamãe agora, se não vou fazer o mesmo. Então, vou dizer que estamos no mesmo barco. Só que a gente esquece que o nosso filho ou filha é projeção do nosso olhar. Quando a gente olha o que a gente faz, a gente começa a perceber o que a gente projeta nas crianças. E aí a gente faz todo esse processo de movimento de cura interno para ficar muito mais fácil a gestão dessas famílias. Agora, deixa eu responder a pergunta. O que é o coaching integrativo? Eu sou uma coach integrativa, tenho meu site lá, se depois vocês quiserem conhecer, tá no post, né, da divulgação da clínica. E o coach é uma mistura de neurociência, que é a minha formação, de todos os processos neurais, todo o processo do coach, com todos os movimentos terapêuticos, que inclui constelação familiar, aromaterapia, né, apometria, reiki, cura ancestral, todos os processos de... É tanta coisa que, olha, a gente sai da parte dos títulos, né? Teta Healing, enfim. Todos os processos terapêuticos de áreas de trauma emocional. Então, é como se fosse uma caixinha que a gente olha a dor e encontra a melhor forma de trazer uma solução. E como esse sistema integrado faz a diferença, porque a gente começa a olhar o cenário como um todo. Eu falo todos os corpos, né? O corpo físico, do porquê que aquela doença está ali, e qual que é o aspecto emocional. Porque muitas doenças surgem do nosso emocional. Aí a gente é engraçado, a gente olha no médico e o médico dá um remédio. E resolve na hora. Aí volta a dor, volta o desafio físico. Se a gente não trata a causa emocional que está provocando aquilo, a gente começa a ficar numa roda que sai, entra, volta, continua, ajusta um pouquinho aqui e ali, mas a gente não vai na causa raiz para tratar. Então, o coaching integrativo é esse olhar como um todo do ser humano para encontrar a melhor forma de fazer esse movimento para as pessoas. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. A Luzia estava falando que tratar a família é fundamental. Então, é justamente isso. A gente, por exemplo, na clínica, a gente atende as crianças, mas se a família tá, se pai e mãe não tá bem, ou não tá bem, porque muitas vezes as crianças não são cuidadas só por pai e mãe. Realmente é uma bola de neve, assim, né? Aí a pessoa não tá bem, e aí eu não tô bem, o pai não tá bem, os avós não estão bem, toda a rede ela fica adoecida. E quando a gente não consegue olhar pra gente, a gente não consegue. Tem aquela metáfora do avião, né? Que você tem que primeiro colocar de oxigênio em você, depois bota a máscara de oxigênio na criança. Se você morrer, você não sabe se cuidar sozinha. Então, assim, eu sei que toda vez que as mães, que as famílias têm que escolher entre olhar para elas ou entregar alguma coisa para elas e entregar alguma coisa para os filhos, eles geralmente escolhem fazer. Eles falam, não, eu estou em segundo plano. Só que é isso, você está botando
muitas vezes, a máscara de oxigênio na criança e você tá morrendo. E aí, se você morre, quem cuida, né? Então, acho que trazer essa questão da família, de justamente isso. A família também precisa se cuidar, a família também precisa se olhar, a mãe, o pai. A gente sabe que a gente vive uma sociedade que é uma sociedade machista. Hoje a gente tem pais que são muito engajados, sim, mas assim, a maioria de quem cuida são mulheres. Então, assim, e aí, assim, tem sobrecarga de cuidar, da conta da casa e da conta da criança, e às vezes é mais de uma criança, de levar para as terapias, de fazer todas as coisas. E assim, chega uma hora que, se você não se cuidar, como é que você faz? Você pira, né? Pane, e aí quando dá pane, como é que faz? Então, assim, precisa se olhar, precisa também ter esse cuidado, senão não dá certo, né? E o que a Clara falando a respeito desse da pane, gente, e quando dá pane o negócio é feio, tá? Só pra vocês perceberem. Porque é aquele de cai e juntou de uma vez, assim. É a pane que baixa no hospital que a gente fala. Por quê? Porque existe um acúmulo, uma sobrecarga de você virar mais um pouco, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta. E aí quando chega e explode a história, tá no limite. E normalmente o que a gente faz, brasileiro? Quando tá no limite, a gente vai pedir ajuda. Só que às vezes está muito agravado os cenários, eu falo por atender especialmente cenários de trauma bem desafiadores hoje, que a gente poderia ter encontrado uma solução muito melhor se a gente não tivesse chegado exatamente nesse extremo. Deixa eu trazer para vocês até o exemplo que eu uso muito dos óleos essenciais. Eu sou especialista em medicina natural, eu sou uma apaixonada pela aromaterapia. O que o óleo essencial é? Preventivo, é bem-estar e saúde. Aí o que a gente faz? Espera estar com uma doença, espera estar muito mal, para ir lá no médico, tomar um antibiótico, tomar, enfim, um anti-inflamatório, alguma coisa para anestesiar uma dor que já está há muito tempo agravada. E aí, quando a gente olha a medicina como forma preventiva, fica muito mais fácil. E normalmente, por quadro que eu pego, os pais com crianças que têm uma necessidade de mais atenção, eles se sentem sobrecarregados, cansados, às vezes irritados, estressados. Me ajuda, amigo. O que mais que tu vê aí na cara dos pais? Na, Ansiedade a mil, taquicardia. na minha também. Mas é bem isso, né? Quando a gente está sobrecarregado, que a gente fica estressado, cansado, irritado. E aí, terapeuta, às vezes, eu falo isso muito para os terapeutas na clínica. Eu falo, gente, olha só, muita calma nessa hora. A gente não está aqui para arrumar mais problemas para as famílias. A gente está aqui para resolver problemas. Então, assim, a gente precisa entender como é que está essa dinâmica familiar para a gente conseguir ajudar da melhor forma, pensando como terapeuta, né? E a gente, como mãe, é isso, de vez em quando, se alguém, você já está com um copo transbordando e vem alguém e bota uma gota, pronto, já era. Aí vira um carnaval, e aí a gente explode e grita, e aí pronto, aí vira a maluca da vez, né? Bom, que Quem nunca, né, gente? E tá tudo bem, tá? Sem julgamento. É do ser humano fazer uns extravasas aí da vida. E até eu falo que esses extravasas às vezes é bom, né? Gente, quando tá com raiva, que coisa maravilhosa, né? Sair do carro, sair assim numa, sabe, um estradão deserto, abaixo ali, dar uns gritos lá, libera essa raiva, maravilhoso. É um processo terapêutico, pegar um papel, rasgar, socar umas almofadas, porque faz com que você libere um sentimento que ele é muito humano. Porque se alguém fala aí que não sente raiva, que não tem uma vontade de jogar, às vezes, assim, alguém pela janela, não é de Deus. Porque é ser humano essa característica nossa, né? De lidar com essas emoções diante de tanto desafio. Uhum. Eu acho que assim, essa questão do, do desafio de conseguir realmente buscar equilíbrio, né? Tem tanta coisa e para olhar, tanta coisa que às vezes você fala assim, cara, onde é que tá minha tá pesando para onde?
você sabe, Dione é minha coach, né? Então, Dione sabe que a minha balança vai fazer ela vai volta, porque assim, não é uma coisa que também é uma coisa que a gente não acha e pronto. Achei o equilíbrio, agora eu não vou sair. É muito cíclico, né? É muito do que você está vivendo dentro daquela realidade. São tantas situações que chegam, que se apresentam. É, tem algumas situações, por exemplo, de famílias que assim, eu fico olhando e falo, gente, pelo amor de Deus, assim, quantos desafios, porque tem tantas histórias que são. Você acha que, olha, uma criança. Eu já tive paciente, cara, com 3 anos que já tinha 16 cirurgias. Imagina o que é ver. Meu filho foi para o centro cirúrgico quando ele tinha 2 anos, eu quase infartei. Imagina o que é com 3 anos já ter ido 16 vezes para um centro cirúrgico, sabe? Você fica olhando e fala assim, meu Deus do céu, como é que você busca equilíbrio dentro disso tudo? Porque você olha e você fala assim, cara, é enlouquecedor. De vez em quando eu falo, é enlouquecedor. Se você não tiver olhando para você e fazendo alguma coisa de acompanhamento, né? Que é isso que a gente está falando, se procurar se ajudar. A gente não aguenta, a gente uma hora que pifa. Eu mesmo parei no CTI, o Felipe tinha 1 ano, eu baixei do CTI, estressada até dizer chega. Passei 3 dias no CTI, me virei cabeça para baixo, porque ninguém sabia, a pessoa perdeu a visão, começou a ficar cega, não conseguia enxergar. Aí eu estava atendendo, falei, não estou enxergando, não estou enxergando. Fiz uma paralisia facial, cheguei no hospital, estava com uma paralisia cerebral, o braço formigando. Falei, ferrou, vou infartar com 40 nada, que eu tinha 36 anos, sei lá. Falei, cara, vou infartar, vou morrer, ou eu tô tendo aneurisma, tô tendo um AVC. E, cara, estresse, me viraram de cabeça para baixo, não tinha nada. Não tinha nada, né? Tinha sobrecarga de tudo, de trabalho, de tantas demandas que assim, eu estava numa época que eu não estava olhando para nada. Assim. Quando uma criança chega, você fala assim, é justamente isso. Chega e você fala assim, é ele. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso olhar para essa criança. E aí você não dá conta. Dependendo de qual é o seu perfil, chega uma hora que você pifa. Eu dei a sorte para parar. Eu não morri. E a gente está levando aqui na esportiva, gente, mas o assunto é sério, tá? É porque a gente é assim mesmo. Eu, é claro, junto não dá muito certo. Ah, não. Mas Eu brinco mesmo, porque, tipo... Mas é brincadeira, brinca de desgraça, porque você não precisa levar a vida tão a sério, né? Vamos deixar o negócio mais light, mais leve. Mas, assim, são situações reais, assim. Eu vejo a maioria das famílias que estão em acompanhamento, que têm questões, assim, que estão realmente extremamente sobrecarregadas, que não tem esse apoio, né? Eu acho que não tem essa ajuda de alguém estar olhando do lado, por mais que a equipe terapêutica esteja ali, mas a gente está com um olhar muito nas crianças. Então, assim, eu acho que é super importante também essa parte da família conseguir se olhar, que é justamente isso. Assim, como que eu consigo olhar para os meus processos, para eu conseguir me equilibrar e conseguir equilibrar todos os pratos que estão rodando, porque assim, não é uma vida fácil. A gente tem, realmente, são famílias que têm um monte de prato. Agora eu lembrei do exemplo daquele monte de prato rodando. Você não pode parar porque se você parar, o prato cai, o prato quebra, mas você tem que gerir a coisa de uma forma que você consiga minimamente manter aquilo ali funcionando de uma forma harmônica e sem se matar para estar fazendo aquilo ali. Porque senão você aguenta quanto tempo? Quanto tempo a gente aguenta no nosso limite? esse de aguentar o limite, vamos lá. Como é que o ser humano aprende? Gente, só tem dois jeitos que o ser humano aprende, muda, evolui. Primeiro, forte impacto emocional, ou seja, as pancadas da vida, ou você aprende, ou você muda. Ou repetição, faz uma, duas, três, até você entender que você vai encontrar um caminho mais leve.
Gente, pra quem não conhece um pouco a minha história, faz 7 anos que meu pai faleceu de câncer. Então, o câncer do meu pai, que mexeu em todo o sistema da minha família, o diagnóstico, a doença, enfim, tratamento, fez com que eu, Johnny, fizesse a minha transição de carreira. Porque até então a pessoa trabalhava no mundo corporativo 14 anos como gestora e não se via exercendo, criando a sua empresa, trabalhando com o que acreditava. Então, o que precisou acontecer? Literalmente, a água bater na bunda, eu passar por um forte impacto emocional, ver o meu pai falecer na minha frente com 60 anos, recém-aposentado, e eu falei, gente, eu tô fazendo igual ao meu pai, eu vou morrer e eu não vou aproveitar a vida? Aí o que a gente faz? Ou a gente aprende ou a vida vai nos dar um outro desafio pra gente aprender. E aí depois de muitos desafios, porque eu e a Clara, a gente é gato escaldado, né? Nessa nossa história, dava um livro se a gente fosse contar nossas histórias de tanta coisa que já aconteceu e a gente hoje honra e agradece. Agora eu falo assim, olha, eu quero aprender no amor, eu não quero aprender na dor, nada, pelo amor. Universo, negócio de ficar me mandando pancada, que eu tô cansada de levar pancada. E esse é o recado que eu dou, gente. Eu aprendi muito pela dor. Muito, muito pela dor. Hoje eu escolho, eu ensino e prego isso para os meus alunos, para os meus clientes. A Clara já está no processo há bastante tempo. Terceiro processo, né, Clara? A gente está indo aí mais de 30 sessões quase. Para a gente começar a perceber que a gente pode escolher um caminho mais leve. Porque uma hora, gente, o corpo grita. Aí a gente para aí no clínica, hospital, começa a aparecer umas alergias, umas coisas no corpo, umas doenças que a gente não sabe de onde veio. E a gente começa a tratar isso para ter um caminho muito, muito mais leve. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está com a gente aí. O que vocês estão sentindo no corpo de vocês agora? Existe algum desconforto? Vê se o pessoal nos responde. Pode falar, tá? O povo às vezes fica com vergonha e não fala. Senão a gente continua, a gente está aqui no papo de comadre, a gente vai. Oi, Adriana maroqueira, fortona, toda, deve... Mariana, a Adriana deve estar com dor muscular, porque ela sempre tem essa mulher malha, que você não está entendendo. Mas é uma dor por um bom motivo daí. É uma maravilhosa, Adriana. Se tiver, vai colocando, a gente vai... Por que eu fiz? Se a gente parasse para perguntar o porquê que a gente está sentindo alguma dor física, o nosso corpo ia responder. O corpo fala. E normalmente a gente não pergunta o que tem por trás daquela dor. Aí eu vou trazer para vocês um exemplo bem fácil. Você estava num dia maravilhoso e começou uma dor de cabeça. Aí você vai lá, abre a bolsa e, sei lá, pega um paracetamol. E aí daqui a pouco passa. Aí acontece no outro dia alguma coisa que você nem se toca que aconteceu, dá de novo uma dor de cabeça. Ou às vezes dá dor de cabeça no domingo à noite. Todo domingo à noite dá dor de cabeça. Ou toda segunda-feira de manhã dá dor de cabeça. Aí você vai lá no piloto automático, abre a bolsa, toma uma medicação e passa. E aí você não para perguntar por que você sempre está com dor de cabeça no domingo à noite. O que acontece no domingo à noite para você sempre estar com dor de cabeça? Será que você está pensando em todos os compromissos, que na segunda-feira vai começar uma rotina porque você trabalha com algo que você não gosta, não faz mais sentido? E aí você começa a perceber o quanto isso pode ser um caminho de solução. E aí vamos olhar isso na ótica dos pais com crianças. Você tem uma criança que toda vez que é o momento de janta, de almoço, de café da manhã, você tem o desafio dessa criança comer. Aí sempre que tem esse desafio, você fica irritado. Café da manhã, é na janta. Ok. Aí você tá irritado um dia, 2 dias, e você nem parou para perceber que sempre que acontece, na hora que o teu filho não quer comer, ou que você tem que fazer aviãozinho, tem que fazer a dança, a música, tem que fazer várias coisas de malabarismo para que a comida possa acontecer. Aí você simplesmente não observa. E por que a gente não observa, que é isso que eu quero chegar? Porque a gente está tão acelerado que a gente não para ver e nem ouvir. Vocês já perceberam que tem gente que fala? E se você pedir para repetir, você não sabe o que a pessoa falou? Porque a gente não escuta.
a gente nem escuta a nossa própria voz. Às vezes a gente terminou de falar e se for pra gente repetir o que a gente falou, a gente já não lembra. E é esse piloto automático que faz com que a gente entre em vários processos de dor. E a gente não perceba padrões comportamentais, tanto nas crianças quanto nos pais, né? Eu me lembro agora faz acho que uns 6 meses, né? Claro, a Clara me mandou me pedindo uma opinião de um áudio de uma criança num vídeo. Aí ela mandou para mim o vídeo e eu comecei a analisar com a minha ótica, né, da neurociência, do coaching, uma ótica de anamnese profissional. Aí eu parei e falei assim, Clara, olha só o que essa menina fala nessa frase. Ela tá pedindo ajuda, mas ela não falava claramente ajuda. Mas da forma como ela trazia na comunicação era um pedido de ajuda. E se a gente não tem esse olhar sensível para ver o que tem por trás, a gente não consegue ser um canal para facilitar essas crianças que muitas vezes o pessoal fala que não sabe se comunicar. E eu, é claro, a gente defende essa bandeira, eu levando a bandeira da justiceira também. Gente, elas se comunicam e muito. A gente só precisa ter olhos e ouvidos para conseguir perceber. E sensibilidade, né, Di? Eu acho que a gente trabalha... Muitas crianças nossas são não verbais, né? Mas não é porque elas são não verbais que elas não estão se comunicando. A comunicação não é só através das palavras. Na verdade, a menor parte da comunicação é através das palavras. 7% da comunicação está no que a gente fala. Mas, assim, essa percepção fina do quanto o outro está se comunicando através de vários outros gestos, que você precisa ter muita atenção, precisa parar. E eu acho engraçado entre aspas, né? Porque como eu sempre fui a terapeuta que, assim, aquele paciente mais difícil, aquele que às vezes ninguém quer pegar, fala assim, ai não, aquela criança que, ai não, olha, todo mundo já fez, já aconteceu, não sei o que lá, era o meu. Me dá isso aqui, tá bom, me dá aqui. Tamo junto que eu também sou dessas. Todo mundo já sabia, já falou. Chegou fulano assim, pode dá pra Clara. Dá pra Clara que esses pacientes sempre foram os meus. Então, assim, eu sempre trabalhei com muita criança que era não verbal, que era muito grave motoramente, que, assim, porque a gente tem os não verbais que ainda conseguem se comunicar através de comunicação alternativa e tudo, mas eu sempre tive crianças que... E a comunicação alternativa é uma coisa recente, inclusive. Quando eu comecei a atender, a comunicação alternativa, ninguém lhe fala de comunicação alternativa. Então, assim, a comunicação é muito no olhar, no gesto, numa expressão que você vê de mudança, já fala, ó, fulano, não quer mais não, ou tá te chamando. Aí o povo fala Clara louca. E aí, tipo, a Clara louca conseguia traduzir um monte de coisa que as crianças queriam, não sei o que lá. E numa dessas saía um sorriso e saía uma coisa que estava querendo dizer há tanto tempo. Então, assim, essa coisa da comunicação, às vezes a gente não consegue perceber nem na gente. Imagina conseguir perceber o outro. Então, assim, a gente precisa estar muito pleno. E hoje eu já tenho mais essa consciência que se eu estou muito agitada, muito fora da casinha, eu não consigo me perceber quem dirá que é o outro. Então, até para a gente conseguir, para as famílias conseguirem se comunicar melhor com essa criança, para os terapeutas conseguirem se comunicar também com essas crianças, a gente precisa estar bem, precisa estar pleno, né? Senão a gente não consegue, a gente entra nesse automático e a gente não consegue olhar para nada, a gente acha daquele jeito, voando coisa para lá, e aí perde os detalhes sutis da... Eu gosto de botar a expressão para complementar. Esteja dentro do seu corpo. Né? Porque às vezes a gente está em tudo que é lugar menos dentro da gente. E quando a gente faz esse processo de estar em tudo que é lugar menos dentro da gente, a gente não vai perceber. Se a gente não para perceber nem o que o nosso corpo está dizendo que a gente está sentindo, que dirá a gente perceber o que o corpo do outro está dizendo.
E aí claro que são a sensibilidade, a experiência, né? É claro que a gente vem de muito tempo de atendimento também facilita isso. O que a gente começa a perceber? É nítido quando a gente olha uma criança ou um pai que olha para o chão, não consegue olhar no nosso olho. É nítido. Aí você começa a perceber falta de autoconfiança, você começa a perceber que tem muita vergonha. E aí você começa a perguntar, tá, vergonha de quê? O que aconteceu com essa criança ou com esse pai que tem desafio de olhar no olho? Vocês já perceberam que tem gente que não consegue olhar no olho quando fala com alguém? Começa a olhar para baixo. Aqui já dá uma recolhida, não consegue fazer um centramento. Quando anda na rua, eu que sou da PNL também, o corpo realmente fala. A gente começa a andar na rua, gente, rua, shopping, supermercado é o maior case de observação se você quer aprender sobre o ser humano. Observe. Você começa a observar como as pessoas se comportam. E aí você começa a entender como que o ser humano age em determinadas situações. E aí você tem um trato fino para fazer uma anamnese muito mais fácil, principalmente para você, pai, identificar quais são as dores dessa criança. Porque, vamos lá, a gente está falando de uma criança que tem uma necessidade maior. Essa criança provavelmente vai olhar um amiguinho. E a primeira coisa que ela, consciente ou inconsciente, vai perguntar assim: por que eu não posso fazer o que aquele amiguinho faz? E aí, qual que é a resposta que um pai vai dar? Será que ele tem um preparo para dar uma resposta para que possa acolher essa criança e ao mesmo tempo acolher esse pai que também não sabe que resposta vai dar, porque ninguém aprende isso na escola, tá? Se a gente não aprende nem ser pai e mãe na escola, imagina ser pai e mãe de uma criança que não vem com o manual pronto. Porque cada comportamento dentro de um quadro é diferente. Cada um tem uma personalidade diferente e um grau diferente de desafio. E aí não tem uma cartilha, não tem um curso, não tem um livro que vai ensinar que amanhã vai acontecer A, B ou C. E aí como é que a gente tem uma resposta? Não tem. Às vezes, assim, o desafio nesses momentos, às vezes, é maior até para a família do que para a própria criança. Porque a criança, ela ainda é muito... Ela não Criança. ela é criança, ela não tem muita noção do todo, de várias coisas que estão acontecendo. E às vezes esses momentos eles são mais desafiadores para as mães, para os pais, para o adulto que tem que dar a resposta, que não sabe o que responder, e que às vezes, se não dá, desaba, desmonta mesmo, do que para a criança. Então é isso, às vezes a gente olha muito como terapeutas a criança, a criança, a criança, e como é que está essa família? A Adriana mesmo, não sei se a Adriana ainda está aí, mas outro dia ela trouxe uma situação dessa. Ela falou assim: tá, mas e aí quando as pessoas vêm com isso aqui, a gente faz o que com isso? Tipo, porque eu não sei o que faz, o que fala, como é que responde. Então, assim, é um desafio. Mas, às vezes, quanto mais velhos eles vão ficando, mais desafiador fica. E às vezes não é nem por mal. Às vezes as pessoas, o outro não tem contato com, as deficiências, as dificuldades, perguntam coisas que às vezes para a gente é absurdo, que a gente olha e a gente fala assim, puta merda. Tipo assim, se fazem para mim, eu saía muito com as crianças. Hoje eu atendo menos, mas assim, eu saía muito com as crianças na rua, ia andar de andador, ia andar de triciclo, andar de não sei o que lá, não sei o que lá. E assim, muitas vezes as pessoas achavam que eram meus filhos. E tinha umas pessoas que chegavam para falar comigo de uma forma tão Joselito sem noção, mas tão Joselito sem noção, que eu ficava olhando e falava assim, meu Jesus do céu, eu conseguia responder, porque assim, emocionalmente é isso. É desvinculado. É diferente, né? Só que assim, eu ficava me colocando no lugar das famílias, assim, cara, e se fosse meu filho? Será que eu ia ter força? Porque às vezes você precisa buscar a força lá do útero, né? Para conseguir responder ou para conseguir
se colocar de uma forma que seja... eu não sei nem te dizer a palavra, mas que seja assim, Educado e com limite, vou te ajudar. tipo, Educado para você não avançar em alguém, você manter sua postura humana, mas limite. Porque eu acho que essa frase cai muito bem nesse movimento. O outro só faz com a gente o que a gente permite. Então, se você está recebendo, eu falo, muito ataque, muita situação de desafio, muita gente invadindo o teu espaço familiar, querendo dar pitaco na criação do jeito que você faz com o teu filho, que você deixa de fazer, perceba o quanto você dá abertura para isso. Porque eu uso esse termômetro, eu acho que eu comentei com a Clara, né? Quando eu descobri minha gravidez, era um sonho meu, queria muito ser mãe, tô sendo mãe agora com 32 anos, né? Fiz todo um movimento para que isso acontecesse. Eu não sei como vai ser a minha maternidade, mas eu sei de algumas coisas. Eu sei que eu vou errar muito ao longo do caminho e tá tudo bem. Não quero ser uma mãe perfeita, já saí desse movimento para não gerar trauma na criança. Vou errar muito, depois ele que se resolva com os processos terapêuticos dele. E a gente erra muitas vezes querendo acertar. É o movimento de todo pai e toda mãe. E por que eu falo para não entrar nesse processo de autoculpa do limite? Porque, gente, é impressionante. As pessoas descobrem que você tá grávida, é o Google ambulante de tudo que é indicação do que você deve ou não deve fazer na maternidade. Aí eu imagino para um pai e mãe que tem um diagnóstico de uma criança que precisa de uma atenção mais especial. Aí vira o Google ambulante, todo mundo querendo dar pitaco. E a pergunta, esse pai, essa mãe quer essa ajuda? Até que ponto existe um limite de posicionamento? E é diferente de você olhar o cenário e falar, nossa, eu não tô dando conta, tá muito pesado, e é esse olhar que eu e a Clara a gente quer deixar, e eu sinto que eu preciso de ajuda. Aí procurar um profissional especializado, procurar alguém que vai... porque às vezes a gente tem que tomar até cuidado com coisas que a gente vai abrir, porque senão cada um dá uns conselhos aí, em vez de dar uma ajudada no processo, desanda mais ainda, né? Esse olhar um pouco mais profissional para que você possa encontrar um caminho de solução. E o coach é um caminho de solução de não mentoria, porque não é conselho aqui, tá, gente? Só para ficar bem fundamentado o que é um processo de coach. É através das perguntas que você internamente encontra um caminho de solução, porque senão a gente fica no espetáculo do conselheiro. Faz isso, faz aquilo outro, e a pessoa muitas vezes está fazendo sem nem saber por que ela quer fazer. E aí ela vai colher o resultado de algo que nem faz sentido mais para ela. Diferente quando a gente pergunta para um pai. Vou fazer essa pergunta, vai que toca alguém aí, né? O que você deseja para o teu filho que tem um quadro que precisa de mais atenção? Qual que é o teu desejo de coração para ele? Você deseja que ele seja feliz, que ele tenha autonomia, que ele seja uma criança que ele entenda, né, os desafios, as potencialidades que ele tem. Você quer que ele consiga crescer sentindo incluso nos ambientes. Você quer que ele tenha oportunidade de estudar, que ele mantenha uma rotina o mais próximo dele se sentir nesse processo de pertencimento, até porque o ser humano tem algo que a gente não pode mudar. Ele precisa se sentir amado. Lei do pertencimento. Se a gente não se sente amado nos lugares que a gente se auto-exclui. E a pergunta, o quanto você, como pai, está ajudando para o teu filho não fazer esse processo de auto-exclusão? De ficar num cantinho escondido lá, deixando a vida passar e perdendo a oportunidade de ser feliz. E assim, eu acho que nem só das crianças, né? Assim, muitos pais eu vejo essa de se auto-excluir mesmo. E às vezes, às vezes não, muitas vezes tem ambientes que não precisava tá se auto-excluindo. A gente sabe que às vezes as pessoas se auto-excluem numa tentativa de se proteger, dependendo do ambiente que ela está. Mas às vezes ela está dentro de um ambiente que é um ambiente seguro e que ela não consegue perceber que ela está se auto-excluindo e que ela não está conseguindo se deixar ser ajudada, se deixar ser
ela está dificultando ainda mais o processo dela e o processo das crianças. Então, assim, é legal quando você consegue parar para se olhar mesmo, para você conseguir ver o quanto que, às vezes, você está deixando esse processo ainda mais difícil do que ele precisava ser. Porque, às vezes, o que acontece é que as pessoas deixam os processos ainda mais pesados do que eles precisavam ser. Tem tanta gente que, assim, a frase que é do luto à luta, né? Quando o luto é importante, ele precisa ser vivido, a gente precisa olhar para isso. Se a gente não olha para o luto, a gente não consegue passar por ele bem. Então, assim, não tem essa, como a gente falou, tem a hora de parar, sentar, chorar, espernear, arrancar os cabelos, deixar tudo que tem para chorar ali e depois, beleza. Agora, o que eu tenho, qual é a realidade? Então, agora a gente vai lutar pela realidade de conseguir fazer o melhor com as possibilidades que eu tenho. Porque senão a gente fica ali dizendo que eu estou de luto, eu não vou olhar, e aí você não sai daquele processo de negação, porque uma das coisas do luto é a negação. E aí você fica naquele processo de negação, de negação, de negação, de negação, e você nunca consegue sair. Você está há anos no processo de luto e você não conseguiu sair para a luta. E aí, o quanto que está todo mundo perdendo e o quanto que seria mais leve conseguir olhar logo para isso. Eu sei que às vezes é difícil você falar assim, vou lá tirar a casquinha para depois ele realmente sarar do jeito que ele precisa. Eu sou, quem me conhece sabe que, que eu e as meus analogias, tipo, eu falo assim mesmo, eu falo, não adianta botar embaixo do tapete e achar que ela não vai feder, ela vai ficar fedendo. Ou você vai lá, levanta, tira e limpa e bota ela onde ela tem que ficar, e aí vai tentar e comer sua pipoca no sofá, ou aquilo ali, não adianta você fingir que aquele treco não tá ali, que ele vai continuar fedendo, você vai continuar sentindo o cheiro, então assim, precisa parar, precisa olhar, precisa trazer a realidade, mais dura que às vezes ela seja, para que realmente você consiga mudar e olhar as coisas que precisam ser feitas. Com E vou certeza. pegar esse teu gancho desse teu exemplo, vou trazer um outro, não é tão assim polêmico, mas também é. Vamos lá. Eu e A Clara vai lembrar porque ela tem cara de ser criança que fazia essas coisas e quem se conecta com ela também deve ter sido esse tipo de criança. Sabe aquelas crianças que vai brincar na rua, que cai, rala o joelho na areia e rala todo o joelho, aquele que é ver na praia, né? É um bife à milanesa, aí é o sangue escorrendo, é areia. Aí a mãe chama para lavar. A criança só sai correndo, não quer lavar, porque ela sabe que se der uma lavada ali, mas vai arder a alma dela e ela não quer nem saber. Só que o pai e a mãe, o que eles fazem no papel de cuidadores? Pega essa criança pelo braço e fala, olha, não tem escolha, a gente tem que lavar, porque isso aqui vai inflamar, vai dar uma infecção, vai dar pus, vai ficar bem pior. Aí lava, coloca o mertiolate, e hoje é bom, na nossa época ardia. Hoje o mertiolate é uma bênção, né? Bota lá um mertiolate, bota um curativo, um band-aid. Gente, o outro dia a criança acorda e ela vai brincar. A vida seguiu, a vida venceu, a vida aconteceu. Agora, se naquele momento pontual, esse pai e a mãe não fazem essa postura do adulto, por isso que eu tô trazendo essa analogia do pai e da mãe da figura do adulto e não da criança birrenta, não lava essa ferida, amanhã vai estar manhaca, que vai ser um pus, que vai infeccionar, e aí não tem brincadeira no outro dia. E infelizmente, muitos pais, adultos, estão numa postura ainda da criança machucada, da sua criança machucada, por N situações de família, por criação, por coisas que aconteceram lá no passado. E aí o que acontece? Se tornam pais que também têm as suas crianças machucadas, com outro filho. Aí a gente começa a perceber os desafios que essas famílias enfrentam. E eu brinco com a Clara, né? A gente partilha, além, né, dos nossos processos, a gente acabou formando uma grande amizade aí. Que, gente, é nítido. Quando eu vou atender alguém, eu falo, gente, estou falando com uma criança, né? Não posso, eu não estou falando com alguém de 40, 50 anos.
Até os três jeitos, tem até um biquinho que sai assim, sabe, no meio da sessão. E por quê? Porque é uma criança que em algum momento da vida se machucou e naquele momento ela quer fazer birra, quer fazer pirraça, quer falar, não quero fazer, não vou comer, não vou fazer os deveres, não vou para a escola. E a gente começa a perceber que tudo que essa criança quer é chamar atenção. É amor. Porque quando essa criança ganha amor, ai, fica tudo bem. E às vezes a gente quer fazer tanta coisa pelas nossas crianças, a gente esquece do básico, que é só dar amor. Só dar amor. Para a criança grande, para você que está me ouvindo, que é adulto, que tem uma criança que também quer um abraço. É pro grande e pro pequeno, para quem tá lá dentro, né? Hoje eu até recebi um vídeo bem legal da que a Harley Davidson fez, que assim, depois eu vou te mandar. Mas desse encontro com essa criança interior, né? E de que o nosso interno reflete no nosso externo. Então, assim, um adulto, uma criança, assim, o cara por um monte de dificuldade, uma zona, tipo, um monte de desafio. E assim, ele só consegue acalmar na hora que ele abraça aquela criança interior dele, e ele consegue dar para aquilo tudo, né? Então, eu acho que a gente tentou trazer um pouquinho, eu acho que essa visão hoje, um pouquinho desse cuidado, de que as famílias também consigam olhar para si, e dos terapeutas para a família, mas assim, é uma coisa que eu sempre puxo também para os terapeutas que trabalham com as crianças, assim, cara, olha como se fosse, se você não tem um filho, é, tenta olhar para a realidade, colocar no lugar, né? Ser empático com aquela família, com aquelas realidades, porque às vezes, como terapeuta, a gente acaba cobrando demais as famílias, e aí não, a gente fica no esquema da cobrança, e já está tão pesado, já é tão pesado, tanta coisa para ver, que a gente tem que ter uma postura mais de acolhimento, de ajuda, em vez de uma postura de julgamento. Eu vejo muito uma postura de julgamento em cima das famílias, de porque não faz, não consegue, porque não trouxe, porque não sei. E assim, tá, mas quem está olhando como é que tá toda a rotina, a dinâmica, como é que está o cuidado da família também, para que ela consiga entregar toda essa demanda gigantesca que as nossas crianças têm. Então, assim, é muito fácil olhar, parar, botar o dedo pro outro e falar, você não aconteceu, não sei o que lá. Eu sempre falo que, assim, cara, se o outro não tá fazendo o que eu pedi, a culpa é minha. Em algum momento, ele não entendeu o que eu tô pedindo, ou eu fiz a demanda errada, a ação errada. Eu olhei que essa pessoa não tinha a condição de me entregar aquilo ali. Então, o que eu posso ajustar para que a coisa funcione? Eu acho que quanto mais a gente tem essa pegada de trazer prática centrada na família mesmo, né? De conseguir olhar quem são aquelas pessoas, o que essas pessoas podem, o que a gente pode pedir, o que a gente pode solicitar, e de cuidar e de olhar para as famílias, né? De entender que não é isso, trabalha com criança. Quantas vezes eu já escutei as pessoas falarem, eu gosto, eu trabalho com criança, eu gosto de criança, mas eu não gosto de né? Eu falo, mas aí merda, porque não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Se a gente não olhar a família, a criança não se vira sozinha. Então a gente precisa ter esse olhar sistêmico, né? Então, assim, acho que para as famílias, para as mães, para os pais, para que vocês se cuidem, olhem para vocês. Quem quiser depois, manda uma mensagem inbox que a gente conversa aqui com a Di, conversar melhor depois com ela. Para conseguir se olhar, assim, acho que tem, como ela trabalha, que ela falou, né, com coaching integrativo, são tantas
são tantos braços falando de que a história, qual é a dinâmica. Eu acho que tem muita coisa que ela pode trazer para ajudar. A Adri tá falando dessa cobrança que às vezes deixa ela envergonhada. É isso, mas assim, cara, a gente não dá conta de tanta coisa. Adriana, a Adriana, o filho dela é da clínica. Eu falo para as meninas, Adriana, eu falo assim, nem me vem com demanda não, porque vocês sabem que eu não vou fazer, né? Eu estou enlouquecida, semana que vem estou indo viajar, ou estou indo dar aula no final de não sei que não me pede nada, não. Cara, me traz ali o comentário dela, que o meu travou aqui e eu até fui apertar para ver, não, mas meu travou, não consigo ver nada que o pessoal colocou. O que a Adriana colocou? Porque eu senti de trazer alguma coisa para ela. A Adriana falou assim, ó, perfeito. Essa cobrança me deixa envergonhada. Deixa eu trazer uma fala para a Adriana que talvez vai servir para os outros pais. Quando a gente fala que a gente sente vergonha, inconscientemente a gente está falando que a gente sente culpa. Isso é bem profundo. E quando a gente fala que a gente é culpada, a gente vai se colocar num patamar de merecimento lá embaixo. Vai dizer que a gente é a pior mãe do mundo porque a gente não cumpriu a tabela de tudo que deveria ser feito. Então, eu vou fazer um convite para a Adriana e para os outros pais que coloquem na balança, dentro de todos os compromissos, responsabilidades e papéis que você exerce, porque a gente sabe que tem pai que é empresário, tem pai que é empreendedor, tem pai que tem várias outras atividades profissionais que não vive exclusivamente essa maternidade e tem, às vezes, pouquíssima rede de apoio. E vamos ser sinceros, uma coisa é você ter uma rede de apoio e uma outra coisa é você enfrentar todos esses papéis que você tem sem uma rede de apoio. E só o fato de você conseguir levar o teu filho para fazer um acompanhamento, você já tem que dar uma estrela. Aí você tá olhando o que tá faltando. Porque você foi lá e não entregou uma atividade que um profissional pediu. E aí você talvez fica naquela situação, meu Deus, agora eu vou ter a consulta de novo, a perguntar como é que foi, eu não consegui fazer em casa tal comando A, B ou C, tema de casa, e eu vou ficar com vergonha. E a vergonha vai ser a tua maior autocrítica. Porque a gente tem um dom, né, Clara? A gente, para achar defeito e problema, a gente é maravilhoso. Apontar o dedo pro outro é molinho, né? É difícil. Então, um convite para os pais para colocar mais gentileza no processo de vocês. Porque a gente vai errar, a gente vai acertar ao longo do caminho e tá tudo bem. Porque quanto mais a gente entra nesse processo de autopunição, pior fica. Muito pior fica. Tem mais alguma pergunta? Claro que eu não consigo ver nada aqui pra gente ir encerrando. Não, pergunta não. Ok. Quero me colocar então à disposição. Primeiro te agradecer muito, minha amiga, né, por abrir as portas dessa clínica, desse movimento tão lindo que já mora no meu coração, habilitar. Dizer que eu estou à disposição, se alguém precisar de algo no inbox, quiser conhecer meu site, quiser entender como que eu atendo e talvez eu puder, de alguma forma, facilitar a tua jornada. Então, vai ser muito bem-vindo. E, claro, você sabe, né, que você e habilitar estão aqui no meu coração, então o que você precisar é só chamar. Com certeza, gente. Então, olha, foi um prazer. A live vai ficar gravada, então depois, quem quiser, quem não conseguiu assistir tudo, quem quiser assistir depois, a gente vai deixar aqui e depois vai ter ela para o YouTube também. Então, vocês podem assistir, terminar de assistir ou começar a assistir. Gente, amo essa mulher, gente. Adriana, maravilhosa. Obrigada a todo mundo que ficou aqui, que assistiu a gente. Eu acho que é isso. Cada hora a gente traz um tema diferente. Se vocês também quiserem que a gente converse sobre outra coisa, trazer outros assuntos, eu acho que pode. A Isabelle estava aqui também. A Isabelle também, ó, é da clínica. Então, assim, a intenção realmente é ajudar e trazer outros assuntos e trazer coisas que a gente possa estar que às vezes a gente não tem tempo de estar falando no dia a dia, né? Porque as meninas sabem como é que é a dinâmica na clínica. É um entra e sai, um corre, criança grita, criança vai, criança não sei o que lá, e vai para lá e vai para cá. Consegue parar para conversar, para ter esse momento mais de troca
Então, acho que uma das coisas boas que a gente pagou de vez em quando faz umas lives e a gente pode trocar uma ideia. Então, gente, obrigada, Di, de novo. Beijo, gente. Até a próxima.